Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais essa live da Bienal Virtual do Livro. É um prazer estar de novo aqui com vocês. E hoje, para contar uma história muito interessante. Chama Alimento para a Alma. O que nós vamos fazer hoje à tarde é analisar rapidamente, muito rapidamente, os preceitos alimentares e de abstinência do judaísmo e do cristianismo. Para tanto, nós vamos usar como guia a Bíblia. Nós vamos seguir da criação em diante, acompanhando pequenos excertos da Bíblia para ver a criação do homem, o que o homem recém-criado comia, como ele foi mudando o hábito dele, para finalmente chegar nas religiões e nos preceitos alimentares e de abstinência. Essa palestra de hoje é um excerto do livro que estou escrevendo para a editora Senac, de mesmo nome, Alimento para a Alma, e que espero, o ano que vem, estejamos lançando, não apenas com o judaísmo e o cristianismo, mas com outras religiões ocidentais e orientais. Ok? Vamos começar, então? Eu vou dividir a tela para projetar com vocês o que vamos falar. Então, começamos. Alimento para a alma. O que pretendemos fazer é contar para vocês como foi a história da criação. E eu quero fazer uma primeira afirmação para vocês. No princípio, eram os vegetais e frutas, e somente os vegetais e frutas. O projeto de Deus para aquele ser que ele produziu é que este ser fosse vegetariano. Começamos com Gênesis 1:12, e a terra produziu erva dando semente conforme sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á mantimento. Nós estamos vendo aqui que o homem, em princípio, come as ervas que dão semente, ou seja, os arboredos, os arbustos e o fruto das árvores. Este é o projeto inicial. E ordenou o Senhor Deus ao homem: de toda árvore do jardim comerá livremente, exceto aquela uma que a gente conhece tão bem. É justamente daquela uma que Eva e Adão vão se servir e são expulsos do paraíso, são expulsos do jardim do Éden. E a situação se modifica radicalmente na questão alimentar, porque a partir da expulsão, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Em outras palavras, você quer comer? Vai plantar. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Aqui entram os vegetais. Até então eram frutos e sementes dos arbustos. Aqui entram os vegetais a partir da expulsão. E aí damos um pulo para Caim e Abel. Só estou preocupado novamente em mostrar a questão alimentar. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim, o agricultor. E Abel, o pastor, também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e de sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e sua oferta. O Senhor gostou mais da oferta de Abel, E aí sabemos da história, Caim fica bravo, mata Abel, E pulamos para Noé. Aqui é importante que a gente diga que prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias.
Por meio ano, a terra ficou embaixo d'água. Nós temos que lembrar que praticamente todas as culturas ocidentais e do Oriente Médio, de alguma forma, citam o dilúvio. Até lendas dos índios brasileiros falam do dilúvio. Quer dizer, que houve alguma coisa, houve. Se foi por 150 dias, não sabemos. O fato é que termina o dilúvio, e aqui nós temos que nos perguntar uma pergunta crucial. Por que diabos Noé pôs um casal de pernilongos na arca? Essa é uma pergunta crucial para a história da humanidade. Mas, tirando essa pergunta, terminado o dilúvio, Noé edifica um altar e toma de um animal limpo e ofereceu o holocausto ao Senhor. E aqui o ponto crucial da nossa história. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor falou ao seu coração, ao coração de Noé. Isso é uma elégia ao churrasco. O Senhor sente aquele cheiro de churrasco, aquele cheiro que a gente sente quando está se aproximando de um local de churrasco, e diz a Noé, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo que se move, que é vivente, será vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. O simples fato de Gênesis 9 abrir a questão de que agora eu estou te dando os animais, confirma a tese que Gênesis 1 dizia que o homem foi criado vegetariano. E por que neste momento é dado o animal? Ora, se a terra ficou sob a água por 150 dias, quando terminou a inundação, não devia ter um pezinho de couve vivo. Então, todo aquele projeto do homem vegetariano ia desmontar se não fosse permitido a ele comer outras coisas que não os vegetais. Nesse momento, abre-se a hipótese dele comer outros animais. Acontece que, com ressalvas, a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comerás. O sangue é a centelha divina, e ele é reservado a Deus, não aos homens. Até aqui fomos. Fica claro que o projeto, da forma como descrito na Bíblia, mostra um ser que foi criado vegetariano por um acidente que o próprio Criador provoca, some toda a comida vegetariana e não há solução que não seja dizer, ok, agora você pode comer os outros animais. Em outras palavras, alegoricamente, a gente pode entender que Adão no Éden era o homem coletor, o homem que andava, estendia a mão e pegava qualquer coisa e comia. E quando terminava toda a comida daquela região, ele se deslocava e ia coletando. Esse homem não plantava, ele era apenas um coletor. Isso é a época do Paleolítico, há mais ou menos 20 mil anos. A expulsão do Éden transforma Noé no homem agricultor. Aquilo que nos livros de antropologia a gente conhece como Revolução Neolítica, que deverá ter acontecido há 12.500 anos atrás. E o pós-Noé é o homem pastor, que aconteceu no Neolítico há aproximadamente 8.500 anos, quando o homem começou a domesticar animais. Então, vejam vocês que a Bíblia, alegoricamente, através da história desses dois personagens, nos data a história humana do ponto de vista puramente histórico, correto? São duas formas de enxergar o mesmo evento. Seguimos adiante. E vamos pegar o homem agricultor. Quer dizer, agora o homem planta,
Antes dele ser pastor, eu quero pegar esse ponto. E quando o homem planta, aqui a gente tem que fugir um bocadinho da Bíblia e pensar no seguinte: quando o homem para de andar e coletar e resolve separar as sementes e plantar e esperá-las crescer, ele começa a lidar com novas variáveis que ele não conhecia. Ele simplesmente não conhecia. Por que que algumas sementes que ele plantava cresciam e se tornavam belos frutos, e outras cresciam e se tornavam frutos feios, e outras simplesmente não cresciam? Era a chuva, era a falta de chuva. O fato é que o homem começa a lidar com um conceito novo, com uma força maior do que ele, e que ele não conhecia. E, na verdade, isso gera um ciclo, onde a fome quer dizer morte. E o homem começa a entender que tem uma força maior para o qual ele precisa se submeter, fazer sacrifícios, apelar, orar, para que ele tenha o alimento e possa ter vida. Em outras palavras, meus amigos, é muito possível que, neste momento, o conceito de uma divindade aparece na cabeça do homem. O homem finalmente percebe que existem forças que ele não controla e que independem da sua vontade. E é possível muito possível, que a partir desse momento ele diz assim: tem uma força qualquer, que eu posso chamar de um Deus, de vários deuses, de uma deusa, a quem eu preciso apelar se eu quiser ter alimento para manter a minha vida. É muito possível que, nesse momento, no momento que o homem se torna um agricultor, o conceito de uma divindade aparece na história da humanidade. E essa força, se a gente olhar nas diversas culturas, ela é sempre identificada como uma grande mãe. Durga na Índia, Deméter na Grécia, Ceres em Roma, Pachamama entre os povos andinos, Cibele na Frígia, Shenung na China, Tupã para os índios do Brasil. É sempre uma grande mãe associada com a terra. Se não, vejamos, Durga, a deusa da terra da Índia. Palavras de Durga: em seguida nutrirei o universo inteiro com estes vegetais que sustentam a vida e provém de meu próprio corpo, depois das chuvas. Vocês veem a composição: o meu próprio corpo, a terra, as chuvas, que eu, em conjunção com outros deuses, arrumamos, isto vai dar o alimento que vocês precisam. Ou Deméter, dos gregos: ingrato solo que tornei fértil e cobri de ervas e grãos nutritivos, não mais gozará de meus favores. Esse é aquele momento que o homem coçava a cabeça e dizia assim: acho melhor eu fazer um sacrifício para Deméter. Acho melhor eu agradar Deméter, para que ela volte a me beneficiar. Este é o conceito primeiro de divindade que surge entre os homens. E os homens passam a viver uma vida onde a fome quer dizer privação, quer dizer sofrimento, quer dizer contrição, quer dizer humildade. E o alimento leva à renovação, te dá energia, te dá alegria, te dá rejúbilo, né? A contrição te leva à alegria, ao rejúbilo. E são escalas de valores. Correto? Opa, por que não mudou? Seu danadinho. Ah, tá aqui. Vamos falar da abstinência, especificamente da abstinência, antes de entrar na primeira das religiões, que é o judaísmo. Sendo a carne a última dádiva divina, foi a última que Deus concedeu ao homem e que continha o sangue, a centelha divina,
seria mais do que natural que fosse a primeira a ser escolhida para a abstinência. Não vamos esquecer que durante a Idade Média, os cristãos realmente crentes chegavam a ficar 150, 160 dias sem carne. Você tinha 52 sextas-feiras, toda a quaresma, todos os períodos de finados e abstinências, isso dava meio ano sem carne. Certo? Iniciamos agora. Base o que a gente já viu. Um homem que foi criado para ser vegetariano, transformou-se em onívoro por circunstâncias que o próprio Criador fez. A gente viu que tudo isso são alegorias da Bíblia para a história estrutural da humanidade. Aí nós nos localizamos no homem agricultor e percebemos que a relação do homem com a terra e com a agricultura exige dele uma reverência, né? O conceito de divindade surge para esse homem, certo? Em algum momento dessa jornada, ok? Meu mouse começou a dar um probleminha aqui, mas vamos lá. O judaísmo não é mais nada que comida para a alma. Vamos começar com algumas posturas do judaísmo. Pessoal, se é verdade que Deus ditou o Antigo Testamento, né, o Pentateuco, a Torá dos judeus, os 5 primeiros livros, diretamente a Noé, usou a mão de Noé para escrever, tudo que Deus falou por mais de uma vez devia ser muito importante. A frase, não cozerás o cordeiro no leite de sua mãe, Lot vashel gedi bahal levimo. Deus repetiu essa frase por 3 vezes. Êxodos 23, 19, Êxodos 34 e 26, Deuteronômio 14 e 21. Por que será que Deus achava isso tão importante? Muita gente diz que isso é uma alegoria ao incesto, o cordeiro e sua mãe. Outros falam que é uma alegoria de misturar a morte com a vida. Seja como for, aos judeus é proibido comer nas refeições carne e leite ou seus derivados na mesma refeição. Essa é uma das proibições fundamentais do Kashrut, o Código Alimentar Judeu. E vamos à descrição que Deus faz para os judeus da terra que ele os está levando. Terra de trigo e cevada, de uvas e figueiras e romãs, terra de oliveiras, de azeite e mel. Então, aqui, as 7 espécies bíblicas: trigo, cevada, tâmaras, romãs, uva, olivas e o figo. O injustiçado figo, uma das frutas mais injustiçadas da história da humanidade. Um dia a gente vai fazer uma live só sobre o figo. Adiante, pois. Das 5 religiões ocidentais, é a que mais se preocupou em criar um código alimentar seletivo. As proibições e permissões do Kashrut, que eu já citei para vocês, estão basicamente ligadas à criação. Então, vamos lá. Começar genericamente. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás sementes diversas e não vestirás roupa de diversos estofos misturados. Vejam, por trás disso tem muita coisa. No momento que os judeus criam o monoteísmo, eles estão falando do Deus deles, que não se sobrepõe aos outros deuses. O que os judeus dizem naquele momento é assim: eu fico com o meu Deus, vocês, povos que são politeístas, fiquem
com os seus diversos deuses. Então, é óbvio que existia uma preocupação do líder, do escritor do texto sagrado, né, em que os judeus não se misturassem. E isso é revelado de diversas formas, como, por exemplo, esta. Se eu criar um código que faça com que o judeu tenha que se alimentar de uma forma muito especial, o maior hábito de socialização que existe, que é o de comer junto, ele não vai poder realizar com os povos politeístas. E então a gente vê essa questão perpassando todo o código alimentar judaico. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu darei a vós para possuirdes a terra que mana leite e mel, proteína e carboidrato. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, a diferença entre animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas. E as vossas almas não farei abomináveis, por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós por tê-las como imunda. Daí se cria o conceito de kasher, que é puro, e traif, que é impuro, perdão. Vamos lá. Deus separa a luz da escuridão, a água da terra, e começa a povoar esses ambientes. Na terra, ele põe animais que andam. No mar, ele põe animais que nadam. E no ar, ele põe animais que voam. Portanto, a pureza está ligada ao ambiente do animal. O que os judeus podem comer da terra? Os animais que só andam na terra e lembram da proibição de comer sangue e que não comem sangue. Como é que eu sei se um animal come sangue ou não? Bom, para ele comer sangue, ele tem que ter garras. Então, eu vou escrever que os judeus só podem comer os animais que têm casco partido. E eu acho que também, se eu eliminar os caninos dos animais, a chance de que seja um animal que come sangue é zero. Então, o que se faz? Diz assim, o animal tem que ruminar e ter o casco partido. Estes são os animais de terra permitidos aos judeus. Os animais da água têm que nadar. Para nadar, vocês precisam de escamas e nadadeiras. Tudo da água que não tem escama e nadadeira é proibido aos judeus, né? E é por isso que não se come o camarão, não se come a lagosta, não se come os peixes de couro, né? Só os que têm escama. E do ar, o redator fez uma lista de animais, dizendo esses podem, esses não podem. Basicamente, as aves que comem lixo e carnes mortas não podem. Resta a questão do porco. Por que o porco é tão perseguido pelo judaísmo e logo depois pelo maometanismo também, né, pelos muçulmanos? Vamos analisar o porco por um minuto. Vamos fazer um parênteses aqui na nossa explicação. Os judeus, assim como os árabes, eram povos nômades que se movimentavam pelo deserto. Obviamente que o pior bicho para você andar no deserto é a vaca, é o boi. Você mata uma vaca, mata um boi, você está falando de 300, 400 quilos de carne que você tem à sua disposição, num lugar quente que nem o diabo e sem refrigeração. Seria muito mais lógico você ter 60, 80 quilos de um porco, que são mais fáceis de consumir, né? Fora isso, o porco te dá gordura, o porco te dá o couro, enfim. Então, por que diabos o porco é proibido e a vaca é permitida? É simples, gente. O porco, assim como o hipopótamo, não tem glândulas sudoríparas. É por isso que ele precisa chafurdar, como o hipopótamo precisa ficar na água, para equilibrar a temperatura do corpo dele. Eles não suam como nós. O suor é uma forma de equilibrar o teu corpo.
Afora isso, né? Ou seja, o danadinho compete com o homem na água. Afora isso, o porco é onívoro, ele come de tudo, inclusive carne. Ele compete com o homem na comida também. Então, o escritor do texto sagrado, em dado momento, diz assim: eu acho que eu vou proibir esse bicho, porque ele compete com o homem nas duas principais coisas, a água e a comida. E lá se foi o nosso porquinho para o proibido. Claro, se salvou, mas é proibido. Aqui eu estou mostrando para vocês os símbolos que aparecem nas comidas permitidas. À direita, kasher para os judeus, à esquerda, halal para os árabes, que seguem os preceitos de alimentação. Quando vocês virem um símbolo desses na comida, vocês vão saber que ela ou é kasher ou é halal. Ela pode ser os dois ao mesmo tempo, inclusive. São os vários símbolos que identificam comidas, talheres, pratos. E aí eu quero mostrar uma curiosidade. Quando o Titanic foi achado, acharam-se talheres, ó, estão vendo aqui? Olhem a letra U, aqui à direita. Olha o conjunto de talheres que foi achado no Titanic. O Titanic tinha uma cozinha kasher, a letra U, ou J, de Jew, de judeu. E não é para menos. Na época do Titanic, começo do século XX, perto de 1 milhão de judeus saíram da Europa via Inglaterra para os Estados Unidos. É claro que esse pessoal não frequentava nem a primeira nem a segunda classe do Titanic. Eles iam na terceira quando não iam no porão. E tinha que ter uma cozinha que atendesse os princípios religiosos deles. Então, vocês veem que o Titanic tinha uma cozinha kasher. Passamos rapidamente por isso e vamos falar agora do cristianismo, da multiplicação à abstinência. Eu quero começar a nossa conversa do cristianismo numa visão de Pedro, que é descrita em Atos 10, 9 e 16. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Pedro teve uma epifânia e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Deixa eu voltar na ilustração aqui. Teria sido essa a visão de Pedro. No qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Vamos lembrar que Pedro era judeu e seguia os preceitos alimentares judaicos. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Em resumo, aqui nós vemos uma primeira reação daquela religião que surgia na época e que, em princípio, era um novo judaísmo, porque este grupo de pessoas, liderado por Jesus, entendia que aquele judaísmo estava ultrapassado e corrompido, né? E que uma das coisas que não fazia sentido naquele velho judaísmo era exatamente essa distinção entre comida pura e não pura, ou pura e imunda, como cita Pedro. Em 1 Coríntios 8:10, temos uma outra discussão mais ou menos no mesmo sentido. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém
te vir a ti, que tem ciência, ou seja, que sabes, que és culto, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? De novo, aquele problema do que é permitido, do que é proibido e daquilo que é sacrificado aos ídolos ou a Deus, seja a religião que for. Seguindo em Coríntios, por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne. Estão vendo a questão que a gente abordou lá atrás? Para que meu irmão não se escandalize. E Marcos vai adiante. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele é isso que contamina o homem. Antes que vocês pensem besteira, é o que sai da boca do homem. Né? Quer dizer, de novo, a questão do alimento impuro. Não tem, segundo Marcos, não tem alimento impuro. O problema do puro e do impuro é o homem que cria, e o que sai do homem é que contamina o homem. E Marcos segue. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Muita gente quis pegar essa frase, o que sai do homem, isso contamina o homem, e ligar isso com poluição e tal. Definitivamente não foi isso que Marcos quis dizer aqui. O problema do homem são as palavras, e não o que ele come ou o que sai dele como o resto. O problema do homem é o que ele pensa e como ele coloca isso para fora. E Mateus começa a colocar a questão da abstinência, como eu coloquei dos judeus. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E Marcos responde, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Vejam que cada vez mais os salmistas começam a falar da abstinência e do jejum, que vão levar os cristãos a, na Idade Média, ficarem de 150 a 160 dias sem carne e não sei quantos dias simplesmente sem comer. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui. E quando jejuardes, não vos mostrarei contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto. É para jejuar de boa fé, de boa índole, e estar feliz de poder fazer isso. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Não adianta você fingir, porque o teu Pai enxerga lá dentro de você. E se você fizer a sua abstinência com alegria e fé, o teu Pai te recompensa publicamente. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Lembram das restrições que eu li para vocês dos judeus? Você não pode, numa mesma roupa, combinar dois tecidos? É disso aqui que Mateus está falando. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. De novo, seja um homem de fé e nada vai te faltar. Essa é uma constante entre os salmistas, né? É uma constante no Novo Testamento. Voltamos a Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. De novo, uma crítica
ao sistema de abstinência dos outros povos. E agora nós vamos falar de abstinência total, um costume que começou com os padres do deserto, aqueles padres que iam para o deserto, iam morar numa caverna, iam morar embaixo de uma árvore, né? Basicamente eram os cenobitas e os anacoretas. Paulo de Tebas, São João, Santo Antônio, São Pacômio, Santo Antão, né? Aqui nós temos um encontro de Paulo de Tebas e Santo Antão, né? E notem uma pintura de Velázquez, né? Paulo de Tebas morava nessa caverna, Santo Antão vai visitá-lo, ele fazia o famoso a dieta seca, nós vamos falar dela já já, e notem ali em cima o corvo trazendo o pão, que era o único alimento de Paulo durante todo o dia. Era um pedaço de pão que o corvo lhe trazia. E Velázquez retrata esse momento. Os padres do deserto tiveram uma enorme influência no desenvolvimento do cristianismo. As comunidades monásticas do deserto, que cresceram destes encontros informais de monges eremitas, se tornaram um modelo para o monasticismo cristão. Quer dizer, esses padres, no fundo, acabaram dando o tom do que seriam as futuras ordens. A tradição monástica oriental, representada por exemplo, pelo mosteiro de Monte Athos, e ocidental, com a regra de São Bento, foram ambas fortemente influenciadas pelas tradições iniciadas no deserto. E o que era essa dieta seca? Era um conceito de uma refeição ao dia no pôr do sol. No caso de Paulo, aquele pãozinho que o corvo trazia para ele. Basicamente, pão, sal, lentilha ou grão de bico e um cheirinho de água, né? Isso foi evoluindo de diversas formas e, como eu falei para vocês, na Idade Média, chegava a uma abstinência de carne de 162 dias por ano para os cristãos pios. E aí, pessoal, eu estou vendo aqui que há um pedido para eu abrir um pouquinho sobre o figo. Deixa eu falar. O pessoal ficou curioso de eu falar do figo. Vamos lá. Por que o figo tem um destaque? Eu estou vendo aqui, vieram duas perguntas sobre o figo. Por que o figo tem um destaque? É assim. Adão e Eva são pegos no flagra, na macieira, comendo fruto proibido. Mas se vocês lerem com atenção o Velho Testamento, vocês vão ver que eles correm para uma figueira e se cobrem com as folhas de figo. Por quê? Por que não com as folhas da macieira? Por que tinha aí que ir ao figo? Vamos adiante. Jesus está andando, isso está em Mateus. Jesus está andando por uma estrada, encontra uma figueira e pede a ela um figo. E a figueira não lhe dá. E Jesus diz assim: eu vou te castigar, a tua espécie não vai dar mais frutos, nunca mais. E, na verdade, essa árvore que Jesus castigou, e isso aconteceu numa segunda-feira, depois da Quaresma, e os povos de língua inglesa chamam essa segunda-feira de Fig Monday, né? A segunda-feira do figo. E essa árvore que Jesus castigou é o sicômoro, né? É a figueira macho que não dá figo, mas precisa dela para polinizar a figueira fêmea. E vamos mais adiante. Os gregos têm uma lenda linda sobre a criação do figo. Gaia, a mãe terra, de quem falamos no começo da nossa conversa, estava dando refúgio a Sicômoro, seu filho, na guerra que teve com os deuses.
E Zeus estava perseguindo o sicômoro. E o que Gaia faz? Gaia enterra o sicômoro no seu ventre, na terra, e onde ela enterra o sicômoro, cresce a sycamore tree, um sicômoro, a figueira, né? Aí, Cronos, que era irmão de Sicômoro, né, o deus do tempo, adormece Zeus, vai com uma espada e corta a genitália de Zeus e joga no mar. Aonde cai a genitália, a água começa a fervilhar e nasce Vênus. Aquela cena linda do nascimento de Vênus numa concha, né? Teoricamente, explicam os gregos, é por isso, por causa desse corte da genitália de Júpiter ou de Zeus, que o figo tem aquele formato peculiar que a gente conhece. Buda só atingiu a iluminação depois de meditar por 40 dias embaixo de uma figueira. O figo é citado diversas vezes no Corão, inclusive o figo é o fiador da criação da cidade de Meca. E por último, a gente tem que lembrar que o figo é a única fruta que tem um sistema de polinização único na natureza e que faz, inclusive, que os veganos não comam o figo. Eu não sei quantos de vocês sabem dessa história, mas os veganos rígidos não comem figo. Explico. Como eu falei para você, o figo tem macho e fêmea. E o figo fêmea precisa ser polinizado pelo macho. Quem faz esse trabalho é uma pequena vespa que passa no sicômoro, no figo baixo, e aí ela vai no figo fêmea, vai no olhinho da planta, e ela entra lá dentro e poliniza e nasce. Porque o figo não é uma fruta. O figo é uma infrutescência, ele é uma coleção de frutas. Cada pontinho branco dentro do figo, cada uma daquelas cabecinhas é que é uma fruta. Mas o fato é que quando a vespinha entra lá dentro, ela perde as asas e não consegue mais sair. Ela morre dentro do figo, né? E o figo tem todo um sistema que naturalmente absorve essa vespinha e a gente nem sente o gosto disso. Isso faz com que os veganos rígidos, restritos, não comam figo. Também é verdade que de meados, quase do fim do século XX para cá, se criaram sistemas de polinização um pouquinho mais inteligentes que não dependem dessa vespinha, não dependem mais dessa vespinha. E hoje a gente pode ter quase certeza que a grande maior parte do figo que a gente come já não é mais polinizado pela vespinha. Mas essa é uma história, e isso faz com que o figo das 7 espécies bíblicas seja possivelmente o mais notável. É claro, nós temos o trigo, que deu a farinha, que deu o pão, nós temos a azeitona, que deu o óleo, nós temos a uva, que deu o vinho. As 7 espécies não estão lá por acaso, cada uma delas tem uma importância vital, né? Nós poderíamos falar por mais uma tarde aqui desse conceito. Mas eu acho que a questão toda aqui era hoje a gente estar junto e conversar um pouquinho assim. O homem é um projeto que foi criado e foi criado num primeiro momento como vegetariano. Acho que isso eu consegui mostrar claramente. E perdão, gente, o homem foi criado como vegetariano. Acho que isso ficou bastante claro para vocês, por uma injunção criada por Deus naquele ciclo de
se vocês não seguirem minhas leis, eu vou castigar vocês, né? Deus coloca o dilúvio. A partir do dilúvio, como muito provavelmente o dilúvio, se não foi um ato divino, certamente foi um degelo enorme que aconteceu vindo do norte e realmente deve ter coberto a terra, né? Não sobrou uma plantinha de pé. Não tendo sobrado uma plantinha de pé, não havia alternativa que não fosse comer os outros animais. E lá se foi o projeto do homem vegetariano, o brejo. A partir daí, o homem vira um plantador, e aí eu tentei mostrar para vocês como, no momento em que o homem foi lidar com as forças da natureza, ele se dá conta do conceito da divindade, de um conceito de uma força muito superior a ele, e que para a qual ele precisava pedir o favor, ele precisava ser favorecido por essa força para que os seus vegetais crescessem, para que a sua plantação resultasse. E muito possivelmente este é o momento em que o homem começa a pensar numa divindade e começa a se relacionar com ela através, por exemplo, de sacrifícios e orações. A partir daí, as religiões começam a se criar. Uma vez que temos Deus, vamos criar um código de relacionamento entre nós e Deus, e cada uma, a seu jeito, tratou a alimentação. Nós abordamos aqui o judaísmo e o cristianismo, né? As duas mais antigas. O judaísmo, com a necessidade de deixar o seu povo afastado dos povos politeístas, cria códigos complicados, sempre com essa verdadeira obsessão de não misturar as coisas, a questão do leite e da carne, a questão dos dois tecidos e por aí vai, né? E dificultando a forma de comer do povo, isso impediria que ele se socializasse com seus vizinhos monoteístas. Já o cristianismo enxerga essa questão de um outro jeito. O cristianismo nasce como uma religião em oposição a um judaísmo que, aos olhos de seus fundadores, estava corrupto e falido. Então, eles têm que rejeitar alguns valores judaicos e criar novos valores, ao invés de criar um código alimentar que proíbe isso e permite aquilo. Eles preferem tratar a questão com abstinência e jejum, ao ponto de chegarem, como falei mais de uma vez, a 162 dias sem carne e com jejum durante o ano. Então, meus amigos, era isso que eu pretendia. Como contei, estou escrevendo um livro, vamos ainda falar do maometanismo, do hinduísmo e do budismo, né? E das religiões afro-brasileiras, né? De forma a que a gente possa ter no livro os preceitos alimentares e de abstinência de 6 religiões importantes do mundo ocidental. Ok? Isso era o que tínhamos para hoje, era o que eu pretendia trazer para vocês para hoje. Então, logo o livro saia, vocês vão poder saber das outras religiões e rever essa questão toda do judaísmo e do cristianismo que aqui coloquei. Então, é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham apreciado essa visão, eu diria, algo iconoclasta do livro sagrado, essa visão estruturalista da Bíblia, mas eu acho que é sempre muito interessante a gente ter mais de um approach sobre qualquer livro, por mais sagrado que ele seja. Termino aqui
Espero que vocês estejam aproveitando essa Bienal. Até onde estou informado, as lives e os stands virtuais têm sido um sucesso. E se tem sido um sucesso é porque vocês estão aproveitando. Apelo para que vocês fiquem em casa, fiquem com saúde, fiquem com Deus. Muito obrigado a todos, foi um prazer ter estado aqui com vocês. Um beijão para todos, até mais, muito obrigado.